Minha assistente e minha esposa misteriosa. Capítulo 1. Darei 20 milhões a ela. Na sala do escritório do CEO do grupo Apex, Aileen Curtis se levantou da cama, apanhou a camisa e a minissaia que estavam espalhadas pelo chão e se vestiu rapidamente. Um brilho cativante persistia em seu olhar, resquício de um encontro íntimo recente com um homem que ainda repousava na cama. Seu olhar encontrou a frieza nos olhos dele, Brian Dawson, o CEO do grupo Apex, seu chefe e seu mentor. O romance secreto dele se desenrolava ali mesmo, naquele espaço exclusivo. Fora daquele escritório, ela era apenas a assistente especial dele. Senhor Dawson, se estiver tudo concluído, retornarei às minhas tarefas habituais, disse Aileen com um sorriso. Enquanto falava, ela prendeu seus longos cabelos num coque, trocando sua aura sedutora por uma postura totalmente profissional. Nem parecia que eles haviam acabado de ter relações íntimas. Brian, por sua vez, esboçou um sorriso ao fitar o rosto delicado dela e disse de forma sucinta: Vivian está de volta. Aileen estava quase alcançando a porta quando a declaração de Brian a fez congelar. Seu corpo ficou tenso e a cor drenou de seu rosto, até mesmo sua respiração parecia pausar por um momento. Rapidamente, ela se recompôs e girou nos calcanhares com um sorriso calculado nos lábios. Entendi, Sr. Dawson. Não entrarei mais neste escritório. O primeiro amor de Brian, Vivian Warren, por quem ele havia esperado ansiosamente por 6 anos, estava de volta. Em sua vida, ela não passava de um meio de satisfazer seus desejos. Apesar de a presença dele ter sido sua única fonte de apoio nos últimos 2 anos, Aileen sabia que sua importância se limitava aos momentos íntimos que compartilhavam. Brian se ergueu da cama, alheio à sua nudez, pegou as calças do chão e as vestiu sem pressa. O que isso tem a ver com você? Ele perguntou, entregando a camisa para Aileen, que começou a ajudá-lo a se vestir. Enquanto ela abotoava a camisa, a voz dele ecoou mais uma vez. Elabore um acordo de divórcio para mim. Aileen hesitou por um instante antes de erguer os olhos para encarar o rosto do homem, contemplando as linhas marcadas de sua mandíbula e seus lábios finos. Ela sacrificou 6 anos comigo. É hora de acabar com isso, ele declarou, estendendo a gravata a Aileen, a trazendo de volta à realidade. O que acha? Em silêncio, Aileen aceitou a gravata, com emoções agitadas dentro de si. Na verdade, a esposa de Brian era ela. Além de ser sua assistente e amante, ela tinha outro papel na vida de Brian, sua esposa legal. 6 anos atrás, a mãe de Aileen foi diagnosticada com câncer, precisando de um tratamento urgente e caro. Aileen, recém-formada e sem recursos, estava desesperada, até que a generosidade da família Dawson veio em seu socorro, um gesto que ela jamais esqueceria. Posteriormente, quando a noiva de Brian, Vivian, o deixou e se mudou para o exterior, causando uma onda de boatos e ridicularização, ele precisou de uma esposa para manter as aparências. Sua avó encontrou Aileen, que concordou em se casar com Brian em troca do favor. Agradecida pelo apoio da família Dawson, Aileen desempenhava lealmente seu papel de esposa, sem pedir mais nada em troca. Depois do casamento, precisando continuar a financiar o tratamento de sua mãe, ela deixou um emprego menor e ingressou no grupo Apex, buscando melhores oportunidades. Foi então que descobriu que o CEO do grupo Apex era Brian, seu marido, que ela tinha visto apenas uma vez no dia do casamento e que desde então não a reconheceu. Determinada a assegurar fundos para o tratamento médico contínuo de sua mãe, Aileen permanecia na empresa, evitando Brian tanto quanto possível. O destino, no entanto, tinha outros planos, e uma noite ela acabou na cama com um Brian embriagado. Após esse encontro não planejado, Brian a promoveu inesperadamente para sua assistente especial. Satisfeito com a companhia dela, eles dormiram juntos diversas vezes, fazendo dela a parceira sexual dele. Ela obedecia sempre que ele a convocava e, em momentos de dificuldades financeiras, pedia dinheiro abertamente. Mas quando não precisava de ajuda financeira, ela recusava os avanços dele, se esforçando para preservar alguma aparência de dignidade, considerando que o relacionamento deles era uma mera troca de favores. Aileen havia considerado muitas vezes a possibilidade de terminar seu relacionamento com Brian, mas as despesas médicas de sua mãe exigiam que ela engolisse seu orgulho. Além disso, havia se apaixonado por Brian, o que apenas complicava as coisas. Se sentindo indigna dele, ela escondeu seus verdadeiros sentimentos e focou em fornecer apoio em questões profissionais. No entanto, com o retorno de Vivian, tudo mudou. Sabendo que não poderia competir com o amor que Brian sentia por Vivian, Aileen reconheceu a necessidade de se distanciar, tanto como a assistente quanto como a esposa dele. A dura realidade da situação formou um sorriso amargo nos seus lábios.
Percebendo a mudança em sua expressão, Brian franziu o senho, confuso, e questionou: por que está sorrindo? Enquanto ajustava a gravata de Brian e alisava o colarinho da camisa, Aileen respondeu suavemente: estou feliz por você, Sr. Dawson. A pessoa que você ama finalmente voltou. Tomando uma respiração profunda, ela deu um passo atrás e acenou com a cabeça discretamente. Vou começar a trabalhar no acordo de divórcio agora. Brian franziu a testa, incomodado por uma razão inexplicável. Você é uma assistente exemplar, Aileen. A frieza dela fez com que ele duvidasse de seu próprio encanto. Com um sorriso discreto, Aileen ignorou a insinuação do elogio. Agradeço o reconhecimento ao meu esforço, Sr. Dawson. Quando ela se virou para sair, Brian a deteve mais uma vez e disse: darei 20 milhões a ela. Aileen hesitou surpresa e replicou: mas o combinado era que ela saísse sem levar nada após o divórcio. Brian interrompeu: ela abriu mão de 6 anos de sua vida. Além disso, parecia estar passando por dificuldades financeiras na época. Faça isso sem demora. Ele deixou a sala após dar as ordens. Sentado em sua mesa, Brian pensou na mulher tímida que encontrou 6 anos atrás, no cartório civil. Naquela época, ele estava ressentido com sua família por forçar um casamento com uma mulher pela qual ele não tinha afeto algum. Como resultado, ele nunca mais a viu depois daquele dia. Surpreendentemente, nos 6 anos seguintes, a esposa não exigiu nada dele nem da família Dawson. Ela lembrava Aileen nesse sentido. Com isso, a visão de Brian sobre sua esposa melhorou significativamente, levando-o a querer lhe dar 20 milhões de dólares após o divórcio. Rapidamente, Aileen finalizou os termos do divórcio e os enviou para Brian, que prontamente os aprovou e os mandou imprimir. Mais tarde, Brian e Aileen se dirigiram ao aeroporto para buscar Vivian. No aeroporto lotado, casais jovens curtiam seus momentos juntos, exibindo empolgação pelas viagens que os aguardavam. Entre a multidão, Brian e Aileen eram figuras marcantes. Brian, trajando um terno elegantemente cortado, se destacava com a estatura imponente e feições bem delineadas. Seus lábios estavam apertados num esboço de impaciência, e seus olhos penetrantes focavam o portão de onde sairiam os passageiros. Ao lado dele, Aileen exibia uma graça tranquila. Seus cabelos longos drapeavam seus ombros e uma maquiagem sutil acentuava sua beleza natural. Ela se vestiu com esmero, antecipando a expectativa de Brian por sua companhia. Mesmo sem entender completamente as razões e sabendo que poderia ser em vão, ela tinha dedicado um tempo para se arrumar. Mas a reação de surpresa e aprovação de Brian ao vê-la fez tudo valer a pena, especialmente quando ele comentou, de maneira casual: você fica ainda mais bonita agora, em trajes menos formais. Essa observação elevou significativamente o ânimo de Aileen. Subitamente, um fluxo de pessoas começou a sair pelo portão de desembarque. Aileen examinava cada rosto feminino que passava. Uma mulher num vestido floral com cabelos ondulados tingidos de um suave tom de roxo surgiu, ocultando os olhos atrás de óculos escuros. Ela avançava, empurrando sua mala à frente. Aileen percebeu que o olhar da mulher, mesmo oculto pelas lentes, estava fixo em Brian. Como ela esperava, a mulher correu ao encontro de Brian no instante seguinte, descartando sua mala ao lado enquanto o abraçava efusivamente. Vivian, despreocupada com a mala ao seu lado, se agarrou a Brian, sussurrando com voz melódica: Brian, estou de volta. Sinto muito. Ao testemunhar esse reencontro, o humor antes elevado de Aileen despencou instantaneamente. Ela se virou para pegar a mala de Vivian, inspirando profundamente para se recompor conforme se movia pela multidão, o que a fez parecer ligeiramente deslocada. Quando retornou com a mala, parou a uma distância considerável de Brian e Vivian, hesitante sobre se deveria se aproximar. Brian, com a mão carinhosamente na cintura de Vivian, e ela, se apegando a ele como se ele fosse seu mundo, compunham uma cena de reencontro carregada de emoção e saudade. Todo esse afeto tornava cada vez mais difícil para Aileen manter a compostura. Observar Brian, com quem havia compartilhado momentos íntimos aquela manhã, agora abraçado a outra mulher, era uma visão sufocante para ela. O batom que ela havia aplicado cuidadosamente escondia a palidez de seu rosto, disfarçando a tristeza que sentia. Brian, senti saudades de você. Sentiu minha falta também? Vivian perguntou, relaxando o abraço, mas mantendo as mãos sobre os ombros dele com uma proximidade palpável. Em comparação a Vivian, a presença de Aileen ao lado de Brian parecia agora menos significativa. O vestido de Aileen contrastava fortemente com o de Vivian, e ela nunca poderia exibir tal afeto publicamente. Sim, senti, respondeu Brian, com voz baixa. Seus olhos encontraram os de Aileen brevemente, e ele franziu ligeiramente a testa.
Ela parecia menos estável do que o usual, mas ele não conseguia identificar o motivo de sua inquietação. Os olhos de Vivian umedeceram ao olhar para Brian, sua voz carregando uma pesada dose de culpa. Brian, agora que estou de volta, farei tudo para recompensar o tempo que perdemos. Já está tarde, melhor irmos, disse Brian, seus olhos ecoando o arrependimento dela. Aileen já estava emocionalmente preparada, mantendo um sorriso profissional. Senhor Dawson, senhorita Warren, por aqui, por favor, ela indicou com uma voz firme. Brian liderou o caminho, dizendo, vamos. Aileen, segurando a mala, o acompanhou, sincronizando seu passo ao ritmo acelerado dele. Ela seguia sem dificuldades, mas Vivian, com seus saltos altos, acelerava para manter o ritmo. Você é assistente de Brian? Vivian perguntou, ofegante. Aileen confirmou com um leve aceno. Sim, sou. Você deve ser muito competente. Parecemos ter a mesma idade. Deveríamos ser amigas. Vou te adicionar no WhatsApp depois, propôs Vivian.